Olá pessoal, espero que estejam todos bem e espero que vocês já tenham assistido a parte 1 da nossa aula. Vamos à parte 2, discutir um pouquinho sobre as prescrições aí da NBR 5410 sobre aterramento. Primeiro ponto, pessoal, é o seguinte, tá? Sobre aterramento, a gente tem o item 6.4 da norma que tem bastantes informações interessantes para a gente, tá? Primeiro, fala que toda edificação ela deve dispor de uma infraestrutura de aterramento, denominada eletrodo de aterramento. Tá? Ok, e são admitidas aqui algumas opções. Por exemplo, preferencialmente, o uso das próprias armaduras de concreto das fundações. Perceba que nós estamos falando de eletrodo de aterramento, não estamos falando de condutor de aterramento. Na dúvida, volte na aula anterior para você poder tirar essa dúvida. Tá? Também pode usar o uso de fitas, barras ou cabos metálicos especialmente previstos imersos no concreto das fundações. O uso de malhas metálicas enterradas nas fundações. O uso de anel metálico enterrado circundando ali o perímetro da edificação. E complementando por hastes verticais ou cabos dispostos. Né? Então tem diversas formas aí de você poder fazer esse aterramento da instalação, ok? Ok. E essa infraestrutura, ela deve ser concebida de forma a ser confiável e garantir a segurança. Ela tem que conduzir as correntes de falta à terra e não pode ter risco de danos térmicos, termomecânicos e eletromecânicos ou de choques elétricos causados por essas correntes. Tá? Então essa estrutura de aterramento ela tem que ser preparada para conduzir essas correntes. Tá? Além disso, pode-se usar os eletrodos que também são reconhecidos na NBR 5419, que é a norma que fala sobre sistemas de proteção contra descargas atmosféricas. Tá? Então, basicamente, você pode combinar esse aterramento, a ideia é que ele combine essas proteções todas. Ela faça parte do sistema de proteção contra descarga atmosférica, se necessário ter, e também faça parte do aterramento ali, da estrutura de aterramento e equipotencialização ali, estaria associado ao aterramento funcional e o nosso aterramento das massas ali, o aterramento de proteção. Detalhe, não se admite o uso de canalização metálica de água, tá bom? Como eletrodo de aterramento, ok? Então tem que prestar atenção nisso aí. Tem alguns tipos de condutores específicos que eles não podem ser usados como condutor de aterramento. Ok, como eletrodo de aterramento, né? Falei errado aqui. Ok. E essa infraestrutura de aterramento aí, ela deve ser acessível no mínimo junto a cada ponto de entrada de condutores e a outros pontos que forem necessários, tá bom? Então, sempre que você precisar fazer uma equipotencialização, conexão das massas num determinado ponto, você tem que ter ali, acessível nesses terminais ali. Bem, o eletrodo de aterramento, vamos lembrar ele aqui agora, ele é um elemento ou conjunto de elementos que assegura o contato elétrico com o solo. E ele dispersa essa corrente de defeito, essa corrente de retorno ou de descarga atmosférica. Então ele conduz isso para a terra, para o solo. Ok. E aqui nós temos aqui o exemplo, nós temos 3 hastes e um condutor que faz a conexão entre essas hastes. Tudo isso, toda essa infraestrutura é o nosso eletrodo de aterramento. Qual que é a característica? O material que vai ser usado aqui, ele deve ser selecionado de modo a resistir à corrosão e apresentar resistência mecânica adequada. Por quê? Isso vai ficar enterrado no solo e o que nós não queremos é que com o passar do tempo, essa haste ou esse condutor que está aí enterrado, ele acabe sofrendo um fenômeno de corrosão e, por exemplo, perda sua conexão elétrica com o solo. Então você ia deixar de ter o aterramento, entende? Então é importante prestar atenção nisso. A norma ela apresenta uma tabela 51, ela fala tanto de material de aço, tá, quanto material de cobre. Tá? E aí aqui é interessante perceber que ele fala que quando você for usar cobre e for um cabo de seção circular, você tem que usar um cabo de 50 milímetros quadrados, tá bom? Ele não especifica mais características desse cabo, tá? Na 5410, mas fala que tem que ser um condutor ali de 50 milímetros quadrados. Então esse é o condutor que você vai utilizar para fazer seu eletrodo de aterramento. Lembra o que é eletrodo de aterramento? É o condutor que faz a conexão aqui entre as hastes e também vai ficar enterrado.
Se a gente for para a NBR 5419, que é a norma que fala de proteção contra descargas atmosféricas, ela fala um pouco mais. Ela fala que se esse condutor for de cobre, tá bom? Encordoado, né? E os eletrodos ele não for cravado, né? Então, no caso, ele está no solo, né? De fato, não está no concreto, né? Ele deve ser de 50 milímetros quadrados e o diâmetro de cada fio da cordoalha 3 milímetros, né? O que isso quer dizer, né? Ele tem que ser um condutor de cobre de 50 milímetros quadrados, tá bom? Mas ele não pode ser flexível, tá? Porque se a gente falar que cada cordoalha é de 3 milímetros quadrados, a gente está falando desse cabo aqui, que ele já entra na categoria de cabo semi-rígido ou rígido, né? Então, pessoal, isso é importante a gente perceber isso, porque isso aqui mostra pra gente que quando a gente vai fazer um eletrodo de aterramento, você não pode usar um cabo flexível. Esse condutor que vai fazer parte do eletrodo, ele não pode ser flexível, tá? Ele vai ser este condutor que vocês estão vendo aí, tá bom? Então tem umas notas e dúvidas importantes que eu resolvi chamar a atenção aqui em relação ao eletrodo de aterramento, tá? Primeira coisa, posso colocar o condutor do eletrodo de aterramento dentro do eletroduto? Não, isso é completamente incoerente, tá bom? Porque a ideia do condutor do eletrodo de aterramento é ter contato com o solo, para exatamente você ter uma baixa resistência do seu aterramento. Então, não, esse condutor ele tem que estar em contato direto com o solo, tá? Se você usar um condutor isolado, isso é incoerente, tá? Isso é incoerente e não é permitido, tá? Pela NBR 5419, tá bom? Tem que usar um condutor nu, tá bom? Outra coisa, eu posso comprar um cabo flexível e desencapar ele, eliminar a isolação dele e usar? A resposta também é não, tá? Primeiro, porque a NBR 5419 te fala a característica do cabo específico. Segundo, quando você pega cabos isolados e você pega condutores sem isolação, eles são testados, pessoal, por normas diferentes, tá bom? Então, essas aqui são as normas para os condutores isolados, que tem isolação, seja de EPR, de XLPE ou de PVC. E se a gente pegar os condutores sem isolação, que são os fios e cabos nus, tá? A gente tem uma norma específica. Inclusive, nessa norma, eles avaliam a corrosão. Tá? Então, tem um teste que é feito exatamente para avaliar a taxa de corrosão do cabo, né? E esse valor de 50 milímetros quadrados, ele foi escolhido exatamente pensando em corrosão e características mecânicas, né? Que às vezes vai passar alguma coisa por cima ali e esse cabo não pode romper, entende? Por esse motivo que utiliza-se esse condutor, né? Que vai ser certificado aí pela ABNT NBR 6524. Geralmente esse cabo, quando você compra ele, ele vem com uma fitinha plástica dentro, escrito, né, 50 milímetros quadrados e de acordo com a NBR 6524, tá bom? Então, usar cabo específico para o eletrodo de aterramento, ok? Espero que tenha ficado claro. Quanto ao condutor de aterramento, pessoal, vamos lembrar quem que é ele, né? Ele é um condutor, né, que ele faz a ligação do eletrodo de aterramento ao barramento de equipotentialização, né? Bem, vamos lembrar aqui, o eletrodo, né, o eletrodo de aterramento, ele pode ser embutido em concreto, você pode usar inclusive a própria armação, a estrutura, né, como eletrodo de aterramento. Isso vai, logicamente, ele tem que garantir uma continuidade elétrica, uma capacidade de condução de corrente, tem que ter uma proteção ali contra corrosão e tem que ter uma fixação mecânica adequada, tá bom? Agora, você não pode usar essa estrutura como condutor de aterramento. Então isso é um item da norma que o pessoal confunde bastante, porque acaba confundindo o que é eletrodo com o que é condutor de aterramento. Então esse condutor de aterramento, você não pode usar a estrutura para fazer ele, tá bom? E aí, né, existem algumas formas de ser feito, né? A gente pode ter o condutor de aterramento enterrado, ou nós podemos ter o condutor de aterramento não enterrado. Então aqui seria um exemplo, né? Vamos supor que esse aterramento está um pouquinho distante, né? Então você vai trazer esse cabo enterrado até chegar num ponto de entrada na instalação, né? Ou você já vai ter esse cabo, né? Gerado aqui no terminal de uma haste e ele já vai pegar aqui um eletroduto, né?
e você já utilizaria, por exemplo, você não precisaria, ele não teria contato com a terra, ok? Nesse caso, a gente teria aqui algumas seções aqui, ó. Então, se a gente tiver aqui, a gente tem as seções mínimas de condutores de aterramento enterrados no solo. Então, se a gente não tiver nenhuma proteção contra danos mecânicos, né? Ou seja, se esse condutor seu de aterramento ele também faz contato direto ao solo, não tem um eletroduto, não tem nada, você tem que usar um condutor de pelo menos 16 milímetros quadrados, se ele for protegido contra corrosão. Se ele não for protegido contra corrosão, você acaba tendo que ir para condutores também de 50 milímetros quadrados. Tá? Então isso aqui é se o condutor estiver em contato com o solo. Tá? Se ele não estiver em contato com o solo, a gente utiliza aquela tabela 58 que já é conhecida nossa, tá? Que a gente também usa para dimensionar o condutor de proteção, né? Se a seção do seu circuito de fase, né, for menor que 16 milímetros quadrados, você usa a própria seção, e se você estiver numa situação diferente, você usa o que essa tabela aqui está pedindo. Essa é a seção mínima, tá bom? Então, recapitulando, nós podemos ter esse cara enterrado ou não. Se ele estiver enterrado, tabela 52. Se ele não estiver enterrado, nós vamos para a tabela 58. Então é assim que a gente determina a seção do condutor de aterramento. Já o condutor de proteção, que é o último cara, é aquele cara que vai sair do barramento de equipotencialização e vai ligar na massa, tá bom? Então ele vai prover ali pra gente, né, a equipotencialização das massas metálicas ali da instalação elétrica, tá? O dimensionamento também vai seguir a tabela 58. A gente já espera que isso aqui já seja uma instalação que não vai ter contato com o solo, né? Você já está a partir do BEP, né? Então você já está dentro da instalação elétrica, então você vai utilizar a tabela 58 para fazer a seção mínima. Como eu disse lá na aula de dimensionamento de condutores, tem algumas situações que o pessoal usa a própria seção, mesmo acima de 16 ou de 35 milímetros, por questões dos harmônicos, tá bom? Então, esse aqui a gente sempre tem que lembrar, isso é a seção mínima que você vai utilizar. Ok. E sobre a equipotencialização, né? O que a gente tem que reunir, né? O que vai ser conectado, né, nessa equipotencialização, né, nesse barramento de equipotencialização? Bem, as armaduras de concreto e outras estruturas metálicas da edificação, tubulação metálica de água, qualquer conduto metálico, né, seja de energia ou de sinal, blindagem, cobertura de cabo que seja metálica, os condutores de proteção, logicamente, condutor de interligação de outros eletrodos de aterramento, condutor de interligação com a edificação vizinha, se no caso isso for recomendável, o condutor de neutro, principalmente se a gente tem esquemas, né, que fazem o aterramento do condutor de neutro direto, né, e o condutor de proteção principal. Então, tudo isso, pessoal, tem que estar equipotencializado, né? Todas essas massas metálicas, de alguma forma, elas têm que estar conectadas a esse barramento de equipotencialização para garantir que tudo vai ficar com potencial zero e você não corre risco de tomar um choque numa estrutura dessa. Né? Sobre a equipotencialização ainda, né? Todos os elementos que forem associados a linhas externas, eles devem ser conectados a essa equipotencialização principal, o mais próximo possível, né? A gente vai ter nesse barramento de equipotencialização principal, que é o BEP, né? A gente já viu o que ele faz, né? Ele deve prover uma conexão mecânica e eletricamente confiável, tá? E a desconexão de qualquer condutor do BEP só pode ser feita por ferramenta, tá bom? Você não deve conseguir só puxar o cabo e soltar, né? Geralmente isso é feito por meio de um olhal, né? E aí você tem que parafusar, então você tem que usar uma chave para poder retirar esse condutor, no caso de necessidade, né? E além disso, nesses pontos de conexão, né, a norma ainda fala de ter uma etiqueta ou placa falando que é uma conexão de segurança, não remova. Né, e que essa etiqueta ela também não deve ser facilmente removível. A ideia aqui, né, é garantir que você não vai desfazer essa conexão, porque ela está ali exatamente para garantir proteção das pessoas contra choque elétrico. Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui, né, dessa conexão, né? Então, por exemplo, um sistema fotovoltaico, né? A estrutura aqui dos módulos ela é metálica, tá? Geralmente é de alumínio aqui. E a gente também tem aqui uma eletrocalha, né? Então a gente tem esse cabo aqui de proteção que está passando exatamente para aterrar, né? Fazer a equipotencialização dessa estrutura.
A mesma coisa está acontecendo aqui nessa eletrocalha. E o que acontece? Ela tem esses cabos aqui exatamente porque você está tendo uma emenda, uma conexão da eletrocalha, e você quer garantir a conexão elétrica, a continuidade elétrica dessa estrutura, exatamente para fazer a conexão correta. Aqui a gente tem uma concepção artística, né, onde nós temos a capa metálica de um cabo, nós temos um elemento metálico da construção, nós temos aqui tubulação de gás, de água, esgoto metálica, tudo isso conectado de alguma forma, por meio de um condutor aqui, ao barramento de equipotencialização principal. Então é exatamente disso aqui que nós estamos falando, né? Espero que tenha ficado clara essa questão aí, né? Além disso, o que pode ser usado como condutor de proteção? Ou seja, eu preciso fazer a conexão do BEP com uma massa que vai ser aterrada. O que eu posso usar como conexão? Bem, você pode usar uma veia de um cabo multipolar, né, logicamente dedicada para esse fim com a cor específica, né? Você pode usar um condutor isolado, um cabo unipolar ou um condutor nu para fazer isso. Tá? Você pode usar uma armação, cobertura metálica ou blindagem do cabo. Então tem cabos que têm blindagens metálicas, você poderia usar ela como esse condutor de proteção. Eletrodutos metálicos e outros condutos metálicos, mas aí você vai ter que atender essas condições aqui, ó, das 6.4.3.2.2, está logo aqui, né? Então, essa condição ela fala, por exemplo, dos barramentos blindados, tá? Né? Ou que tem invólucros metálicos, né? Então, eles falam que o invólucro ele pode ser usado como condutor de proteção, tá? Desde que você garanta a continuidade elétrica, né? E que a condutância ela seja compatível, né, à utilização aí de, por exemplo, a conexão via cabo, né? E, logicamente, isso vai ter que também permitir a conexão de outros condutores de proteção, porque a gente tem que lembrar que o negócio tem que estar tudo equipotencializado, né? Então, se você precisar fazer alguma derivação, tal, tem que ser possível. Só para vocês entenderem o que é um barramento blindado, seria essa estrutura aqui, né? Então, geralmente, você tem aqui os barramentos aqui, né, que te permitem fazer a conexão, por exemplo, das 3 fases e neutro, e você poderia usar essa estrutura metálica, né, como condutor de aterramento, né, condutor de proteção. Você poderia usar isso aqui como condutor de proteção, desde que você garanta essa continuidade elétrica. Geralmente isso é feito por meio desses parafusos aqui, né? Então você consegue ter uma conexão elétrica com essa estrutura, né? E garantir essa equipotencialização e proteção. Então seria essa a ideia, né? O que aquele item está falando. E o que não pode ser usado como condutor de proteção? O que não pode ser usado como conexão do BEP com massa de equipamento? Tubulação de água não pode. Tubulação de gás não pode. Elemento de construção não pode. Eletroduto flexível, a não ser que ele seja concebido para esse fim, né, não pode. Parte metálica flexível não. Armadura de concreto não. Né? E estruturas e elementos metálicos da edificação também não. Né? Então tem até uma nota que fala aqui, né? Nenhuma ligação visando equipotencialização ou aterramento, incluindo as conexões das armaduras do concreto, pode ser usada como alternativa aos condutores de proteção dos circuitos. Tá? Então isso é importante. Você pode usar a armadura da sua instalação, né, da sua fundação, como eletrodo de aterramento, mas você não pode usar como condutor de aterramento, nem como condutor de proteção. É isso que tem que ficar cristalino para vocês. Ok, vamos para a última parte da nossa aula agora, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a proteção contra choques elétricos, tá? A norma é bem específica quanto a isso aí, né? E ela começa a discutir isso a partir do item 5.1. Tá? Qual é o princípio fundamental de proteção contra choque elétrico? Primeiro, as partes vivas perigosas não devem estar acessíveis, para você não encostar a mão nela. E as massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, tá? Em condições normais, tá? Do seu equipamento. Então esse seria o princípio básico, né, para você garantir isso. E aí existem algumas medidas, né, para a gente poder fazer a proteção, né, que tem a proteção básica e tem a proteção supletiva, que ela pode ser entendida como proteção contra contato direto e contra contato indireto. Né? Exemplo de proteção aí contra contato direto: isolação básica ou separação, uso de barreira ou invólucro, limitação de tensão, usar uma tensão que, por exemplo, não causa choque elétrico.
E de proteção supletiva, né, que a gente está falando de caso indiretamente, equipotencialização, seccionamento automático, seria uma proteção contra choque elétrico que desliga tudo, né, ou desliga aquele circuito específico, isolação suplementar, separação elétrica e por aí vai. Então, são algumas das medidas. Então, para contato direto, aqui a gente tem vários exemplos, tá? Então, por exemplo, uma proteção que te impeça de encostar quando você está fazendo o serviço. Um distanciamento, né? Então, nota que aqui você tem uma altura de 5 metros, então uma pessoa não consegue encostar nisso aqui, né? A gente tem aqui uma barreira que impede que a pessoa chegue próximo daquele local, né? E aqui, por exemplo, a gente tem, por exemplo, o uso de cadeados aqui, né, que é uma restrição de acesso, né? Só pessoas que têm acesso a isso aqui vão conseguir, de fato, acessar a parte energizada do circuito para fazer uma manutenção e tudo mais. Então, essas são algumas medidas aí que evitam o contato direto, tá? Só que muitas vezes, pessoal, o choque acontece por contato indireto. E aí, nesse caso, entra um dispositivo muito importante, que é o dispositivo diferencial residual, ou DR. O que é esse cara? Ele é um interruptor automático que desliga correntes elétricas, né, da ordem ali de centésimos de ampere. Então ele consegue perceber essa fuga de corrente ali de 10 miliamperes ali, ou 30 miliamperes, que de fato podem representar um choque elétrico que uma pessoa está sofrendo, né? Isso não seria detectado por um disjuntor, né? Então o DR ele é bem diferente do disjuntor nesse sentido, né? Ele é bem mais sensível, né? E logicamente vai tentar proteger as pessoas, né? Logicamente o DR não é só para isso, a gente vai ver que tem DRs que são para outras funções, tá? Mas é importante perceber, né, que um sistema de aterramento completo que proteja as pessoas de forma eficaz, ele tem que ter um dispositivo DR, tá? E na norma, né, ele apareceu, né, nas normas aí sendo obrigatório desde 1997. Apesar disso, infelizmente, tem muita instalação aí que não tem DR. Então essa seria a cara do dispositivo DR, né? Então ele, num primeiro momento, ele lembra um pouquinho o disjuntor, tá bom? Tem uma questão que não tem o DR monopolar, tá bom? Ele só é bipolar, né, tripolar ou tetrapolar, tá bom? Porque ele sempre vai fazer uma conexão, né? Ele faz uma conexão ali, né? De todos os condutores vivos, tá? Então, por exemplo, o nêutron não vai no disjuntor, né, termomagnético, mas o nêutron, né, quando ele é utilizado, ele vai no DR. A gente vai ver isso. E como que o DR funciona? Bem, a estrutura interna do DR, basicamente, né, ela tem um toroide, tá bom? Onde a gente tem uma bobina, tá, auxiliar, tá? Que ela pode ser usada para fazer o acionamento do DR, o desligamento dele, tá bom? E dentro deste toroide, né, passam as correntes, por exemplo, de fase e neutro. Então suponha você que a gente tem um equipamento, poderia ser um chuveiro elétrico, por exemplo. Existe o condutor de fase, ele vai passar por dentro desse toroide, e o condutor de neutro volta por dentro desse toroide. Logicamente, se, né, esse circuito não tem nenhuma fuga de corrente, toda a corrente que passa pela fase, ela volta pelo neutro. Correto? E, consequentemente, o fluxo magnético equivalente que você vai ver dentro aqui desse toroide, ele vai ser muito próximo de zero. Tá? Agora, suponha que, por algum motivo, um desses pontos tem uma conexão com terra, que poderia ser uma pessoa colocando a mão aqui, nesse ponto, né, e sofrendo um choque elétrico. Nesse caso, vocês vão concordar comigo que a corrente que vem, ela, logicamente, ela é a corrente que volta pelo neutro, mais uma parcela de corrente pequena que vai passar pelo corpo da pessoa, ou é uma fuga que está tendo na sua instalação. Consequentemente, a soma desses dois fluxos dessas correntes aqui vai ser diferente de zero. E aí vai ter um fluxo dentro deste toroide, que vai fazer com que essa bobina induza uma tensão nessa bobina desse relé aqui, e isso acione, né, desligue o seu dispositivo DR. Então, qualquer diferencinha, né, isso vai depender da sensibilidade do seu DR, mas uma diferencinha de corrente que tenha entre a corrente da fase e a corrente do neutro vai eventualmente causar o desligamento do seu circuito. E, consequentemente, você vai parar de ter esse choque elétrico e, consequentemente, você protege. Então, esse seria o princípio de funcionamento básico desse componente.
Tá? Quanto à forma de conexão, né, existem diversas aqui, isso aqui foi de um material bem interessante da Siemens, tá bom? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma carga monofásica. Então a gente liga o nêutro e a fase no seu circuito, né? E aqui nós temos a proteção. Né? Em situação normal, a corrente que vem pela fase volta pelo nêutro, então o DR não vai acionar. Agora, se tiver alguma fuga de corrente pelo condutor de proteção, que passa por fora do DR, tá vendo aqui? Ó? Nós teremos, inevitavelmente, o acionamento do mesmo, porque vai ter uma diferença de corrente, vai gerar aquele fluxo e ele aciona. Num circuito bifásico, a gente vai com as duas fases, né, no DR e a proteção passa por fora. Exatamente, né, porque nós teremos aqui, né, a corrente indo e voltando. Se tiver uma diferencinha, o DR aciona. Ok? Ok. Quando você tem um DR que ele tem mais de dois polos, né, logicamente a gente vai fazer essa mesma conexão, né? Então a gente entra com a fase e volta na outra fase. Mas a gente geralmente faz essa conexãozinha aqui, ó, simplesmente porque o DR tem um botão de teste, tá? E para esse botão de teste funcionar, no caso desses DRs da Siemens, né, ele até fala aqui embaixo, a gente tem que ter uma conexão de uma dessas duas correntes nesse terminal de neutro. Logicamente aqui a gente não tem neutro, né, uma carga bifásica, e por isso a gente tem que fazer esse jumperzinho aqui, simplesmente para o botão de teste funcionar, né? Geralmente o fabricante ele recomenda que você faça um teste a cada 6 meses, para você ter certeza, né, que o DR está funcionando, está tudo certo, né? Agora, se a gente for para uma instalação que ela é duas fases mais neutro, né, nós teremos aqui então as duas fases entrando no DR e o neutro também entrando no DR, e a proteção passa por fora, pessoal. Exatamente porque se você tiver uma corrente de fuga, ela passa por fora do DR. Né? E aí vai ter, sim, uma diferença. Ok? Agora, note, aqui nós temos esse sistema aqui, se a gente observar, né, ele é um sistema TNS, né, ele é separado, né, o condutor de neutro e o condutor de proteção. Aqui, nós temos um exemplo de um sistema que ele começa TNC, tá bom? Perceba que para poder usar o DR, a gente faz essa separação aqui antes. Tá? Por quê? Porque se você fizer essa separação depois, a corrente de fuga ia passar dentro do DR. E aí ele não ia conseguir perceber a diferença que é essa corrente que está passando pela carcaça. Né? Então, o DR, por esse motivo, o DR ele não é compatível com o sistema TNC. Você tem que fazer virar um TNS antes de usar o DR. É o que está sendo feito aqui. Né? A gente derivou o condutor de proteção e ele vai separadamente do condutor de neutro, que passa primeiro dentro do DR e depois vai para a carga. Tá? Então isso aqui é um ponto bastante interessante aí, né, que a gente tem que prestar atenção. Então, quando a gente tem um sistema, né, que ele é TNS, ou seja, né, o neutro e a proteção é separado, tá tudo tranquilo. Ok? Agora, quando você tem um sistema que é TNC primeiro, a única forma de você usar o DR é se você derivar. Então você tem que fazer ele se tornar um TNCS, que é o que você está vendo aqui nessa ligação. Ok? E no esquema TT, aí já é mais tranquilo, porque no esquema TT nós temos proteção e neutro separado. Né? A diferença aqui é o aterramento. Né? Aqui o aterramento é comum e aqui o aterramento é separado. Né? Espero que tenha ficado claro, então, como que se conecta o DR nesses sistemas aí. Ok, e aí tem uma dúvida que sempre acontece, porque cada lugar se vê uma sigla diferente, né? A gente tem o DR, DDR, IDR, cada lugar fala de um jeito, tá? Quando a gente fala DR, a gente está falando do dispositivo diferencial residual. Ele também pode ser chamado de interruptor diferencial residual. Ele é um dispositivo que quando ele detecta uma fuga à terra, ele abre o circuito. Tá? Também existe o disjuntor DR, ou DDR. Nesse caso, ele é um componente que combina dentro dele proteção contra sobrecarga, curto-circuito e corrente de fuga à terra, que seria choque elétrico, né, ou alguma falha de isolação. Então, o DDR, né, que seria o disjuntor DR, ele combina a função do disjuntor termomagnético mais a função do interruptor diferencial residual, tá bom?
É importante eu comentar com vocês que esse cara ele é bem mais caro e é bem mais difícil de achar no mercado. Por esse motivo, é mais fácil você fornecer para o seu cliente um interruptor DR mais um disjuntor, tá? Geralmente é mais simples, é mais fácil de você encontrar no mercado e fica mais barato, tá? Além disso, a Siemens também tem aqui os módulos DR, que ele seria um módulo, né, que você acrescenta no disjuntor, né, para poder fazer a proteção também contra corrente de fuga, né? E ele geralmente recomenda esse produto só para quando você tem correntes de curto-circuito elevadas, então não são geralmente para aplicações residenciais e comerciais, ok? Ok, um outro parâmetro interessante do DR é a sensibilidade, tá? A gente tem no mercado aí dispositivos, tipicamente varia de 30 até 1000 mA, tá? Sendo que o de 30 aí, ele é o mais comum, é o que a gente ouve falar mais dele, tá? Esses DRs de 30 mA, né, que seria a diferença de corrente que faz ele acionar, tá? Ele seria ali o DR de alta sensibilidade, tá? Então ele vai proteger contra contato direto, né, e contra choque elétrico, tá? Já os DRs ali de 100 até 300 miliamperes ali, eles são contra contatos indiretos. Você geralmente usa isso mais em indústria, né? Ou com cargas que elas já têm uma corrente de fuga mínima ali acontecendo, por exemplo, motores, né? Então você acaba usando, né, um DR com a sensibilidade um pouco maior, né? E no caso de algumas indústrias específicas, por exemplo, indústria de papel, atmosfera explosiva, esse tipo de coisa, a gente costuma-se, né, algumas normas, requerer a utilização de um dispositivo DR, só que com a sensibilidade maior, de 500 mA, por exemplo. E aí, nesse caso, eles são DRs para proteção contra incêndio, tá? Então, eles não são para proteger contra choque elétrico, tá bom? Só para vocês saberem que existem diversas classes aí, tá? Também tem os tipos aí, características, tá? Então, trouxe aqui 3 tipos aqui para vocês. Tem o tipo AC, tem o tipo A e tem o tipo B, tá bom? O tipo AC, ele trabalha para corrente alternada, ele é o mais comum, é o que a gente usa para instalações residenciais, geralmente. Tá? O tipo A, ele trabalha com corrente residual alternada e correntes contínuas pulsantes, né? Então, geralmente, quando você tem muito circuito eletrônico, muito harmônico, é um cara recomendado. E tem o tipo B, que ele é aplicável geralmente quando você tem corrente contínua pura, tá bom? Ou quando você tem equipamentos que geram muitos harmônicos, tá bom? E aí, por exemplo, equipamentos médicos, aparelho de raio-x e tudo mais. Aí já é recomendado um tipo B. Tá? Além disso, nós temos as características, né? Então, por exemplo, a gente tem um DR característica S e tem um DR característica K, tá bom? E a diferença entre eles é o tempo de atuação, tá bom? Geralmente aqui nessa característica K, ele te dá um tempo aí de interrupção de 20 até 40 milissegundos, então ele é bem rápido, tá bom? E esse DR tipo S, né, ele geralmente demora um pouco mais de tempo, de 60 até 100 milissegundos. E para que isso é interessante? Fazer, por exemplo, uma coordenação de DRs. Né? Imagina que você tem uma indústria, essa é a indústria de papel, então você vai utilizar um DR lá de 500 miliamperes para incêndio. Mas aí você tem uma cozinha, né, ou você tem um banheiro, e aí você tem tomadas lá, e essas tomadas vão ser protegidas por um DR para evitar choque elétrico. Então você vai usar um DR de, por exemplo, 30 miliamperes, que é mais comum. Né? Esse DR de 30 miliamperes faz mais sentido você usar um DR mais rápido, exatamente para esse cara, em caso de uma pessoa sofrer um choque elétrico no banheiro, esse DR desacionar, ele desligar o circuito, mas você não desligar a instalação inteira. Porque imagina, você parar a empresa inteira, né, sendo que você poderia simplesmente desligar o circuito da cozinha. Né? Então, nesse motivo, né, pensar nesse tempo de interrupção aí é importante na coordenação da proteção. Ok, e tem uns casos na norma que utilizar o DR de alta sensibilidade, então pelo menos 30 mA, é obrigatório, pessoal. E quais são esses casos? Né? Então, circuitos que sirvam a pontos de utilização situados onde tem banheiro ou chuveiro, tá? Circuitos que alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas. Então, você tem uma tomada lá de fora, ou numa área de churrasco, DR obrigatório, de 30 mA. Circuitos em locais de habitação que sirvam ali como ponto de utilização em cozinha, copa-cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem.
porque são áreas que elas geralmente estão sujeitas a pessoa querer lavar essa área, né? E então ela tem possibilidade de ficar molhada, né? E aí a gente sabe que quando tem essa questão da superfície tá molhada, né? O choque elétrico tem muito mais chance de ser fatal, tá bom? Além disso, né, os circuitos em edificações não residenciais, mas que sirvam pontos de tomada em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e áreas aí que podem ser molhadas, tá? Então, sempre nessas áreas é obrigatório o uso do dispositivo DR, de alta sensibilidade, ok? Tem algumas notas, né? Que isso aí vai se aplicar às tomadas com corrente nominal de até 32 amperes. Tem alguns setores aí que não vai ser exigido, tá bom? Então, existem aqui algumas notas específicas, né? E a mais importante é que a proteção dos circuitos pode ser realizada individualmente, por ponto de utilização, por circuito ou por grupo de circuitos. O que eu quero dizer? Você pode ter uma situação em que você tenha um interruptor aqui, diferencial residual, né, um DR, para cada circuito, tá bom? Igual aqui nesse quadro de distribuição. Ou você pode ter um IDR geral, que protege todos os circuitos, tá bom? Opinião pessoal minha, tá? Essa abordagem aqui costuma ser uma abordagem mais problemática para os eletricistas. Por quê? Primeiro, camarada, na hora que esse IDR aqui aciona, você desliga tudo. Então você pode, por exemplo, ficar sem iluminação na casa. Então a sua seletividade ela é menor. Então imagine você desligar tudo, né? Exatamente porque você teve um problema em um circuito específico. Então, no meu ponto de vista, faz mais sentido fazer a proteção individual por circuito, porque aí se você tiver um problema naquele circuito específico, aquele IDR desliga, né? E ponto final. Outra questão interessante, tá? No contexto de sistemas fotovoltaicos, tem alguns inversores fotovoltaicos que eles não são compatíveis com DR, tá bom? E eu já vi eletricista ter problema com isso. Instalou o sistema fotovoltaico, o DR desarmava, nada funcionava, exatamente porque o inversor fotovoltaico não era compatível com o IDR. E qual que é a ideia? Basicamente, você poderia ligar o inversor fotovoltaico antes do IDR, e tudo certo, né? Então, eu acho que ter a proteção específica por circuito faz mais sentido. Ou por grupo de circuitos, né? Faz uma proteção para o circuito da lavanderia, da cozinha e da área externa. Perfeita, né? Coloca lá um IDR para esse circuito. Então, essa seria uma concepção, ok? Então, aqui a gente tem uma visão aqui da instalação do DR, por exemplo, num sistema aqui TNCS, que é bem comum, né? Então, aqui nós temos aqui o sistema da concessionária, nós temos aqui o aterramento, né? Desse aterramento, né, a gente deriva, né, os condutores, né? Logicamente, vem um condutor PN, né, proteção e neutro combinado, e vem duas fases. Esse condutor PN ele liga nesse barramento, que vai ser o barramento de terra, beleza? E esse condutor, os condutores de fase aqui, né, que estão vindo aqui, e esse condutor, que seria o condutor de neutro, ele passa dentro do DR. E a partir do DR, você gera este condutor aqui, que vai para o barramento de neutro, né? Então a gente transformou o TNC em TNS, né? A partir daqui, a gente vai sair com um cabo, né, que vai sair para a tomada de neutro e vai sair com um cabo de proteção separado. Então, basicamente, esse seria o esquema de conexão desse dispositivo. E como que a gente faz a escolha do DR? Tá? A escolha do DR, né, ele parte de algumas premissas. Primeiro, característica da corrente, se é corrente alternada, se é corrente contínua, se vai ter muito equipamento eletrônico ou não. A sensibilidade necessária, que vai depender da função. Se você vai querer um DR que ele é para proteger contra incêndio ou é um DR que é para proteger contra choque elétrico. É um DR de alta sensibilidade ou não? Além disso, você tem que pensar na tensão, né? Ele vai trabalhar num circuito 220, 380, 440. E, por fim, né, a gente tem que olhar a característica do DR, se é um DR de atuação rápida ou se é de atuação retardada, e aí vai depender, logicamente, da coordenação e dos requisitos, né, da norma específica para isso. A quantidade de polos do DR ela sempre vai ser igual ou maior à quantidade de condutores carregados. Então, o pessoal pergunta, eu posso usar um DR tetrapolar num circuito monofásico? Pode, é só você colocar o condutor de fase e o condutor de neutro. Né? Então ele vai funcionar, tá bom?
perfeitamente. A grande questão, tá, é que, logicamente, você comprar um DR tetrapolar para uma instalação monofásica é mais caro, né? Melhor você comprar um DR bipolar, né? Feito isso, né, geralmente tem uma tabela de dimensionamento, né? Você geralmente escolhe o DR compatível com a corrente do disjuntor, tá bom? Então essa corrente não tem nada a ver com a sensibilidade do DR, tá bom? A sensibilidade é aqueles miliamperes que ele detecta e desliga. Isso aqui é a corrente máxima que pode passar por ele normalmente. Tá? Então, quando você tem disjuntores, por exemplo, de 10, 16, 20, 25, a gente utiliza DR de 25 amperes. Tá bom? Não existe DR de corrente menor, ok? Então aqui uma recomendação aqui da Schneider, se tiver um DR aqui de 32 amperes, um disjuntor geral lá, um disjuntor de 32 amperes por circuito, você usa um DR de 40 amperes. Né? E depois maior que 40 até 63, você usa aqui 63 amperes. Tá? Eu já vi alguns fabricantes, pessoal, que recomendam também para o disjuntor geral de 40 amperes usar um DR de 40. Tá bom? Então depende um pouco do fabricante, faz sentido você olhar, né, geralmente eles têm tabelas de dimensionamento para você poder escolher, né? Em função do disjuntor do circuito, você escolhe a corrente nominal do disjuntor DR, tá? Um ponto importante, existem disjuntor DR maior que 63 amperes. Só que, no meu ponto de vista, na minha opinião técnica, não faz sentido usar, tá, pessoal? Por quê? Porque, cara, 63 amperes é uma instalação com uma corrente já bem alta. E imagina se eu usar um DR no disjuntor geral e desligar tudo, né? Então, no meu ponto de vista, faz mais sentido usar o DR por circuito, tá bom? E aí, nesse caso, né, a gente, tipicamente, aí, instalações residenciais e comerciais, a gente vai ter aí correntes menores que isso, né? Vai ter corrente de 25 amperes ou 40 amperes para chuveiro, né, ou 50 amperes. E aí você vai usar um DR compatível com aquele equipamento, né? Agora, mais do que isso, geralmente é difícil, né? Geralmente você vai ter um grupo de circuitos ou um disjuntor geral que vai te dar uma corrente maior que isso, né? E aí realmente não faz tanto sentido, no meu ponto de vista, usar, né, esse esquema aqui que está apresentado aqui para vocês. Eu sou fã, né, de distribuir os DRs entre os circuitos para aumentar essa seletividade, né? Gerar menos problema para o cliente. Espero que tenha ficado claro aí. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.